Olá, pessoal! Eu sou a professora Jade Brown e hoje vamos falar sobre a figura do empregador e do empregado nas relações de trabalho e nas relações de emprego. Para começar, precisamos entender que o direito do trabalho foi o primeiro dos direitos sociais a surgir, estimulando a produção de muitos outros, pois são muitos os fatores históricos que contribuíram para a edificação dos direitos sociais. A história demonstra que o direito do trabalho precisava ser criado para proteger o trabalhador nas suas relações de trabalho. O direito do trabalho foi denominado de direito industrial, direito operário, bem como direito social, mas nenhuma dessas nomenclaturas foi adotada pelo legislador constitucional, que na Constituição Federal de 88 utilizou a expressão direito do trabalho, que é utilizada atualmente. Assim, o direito do trabalho pode ser dividido em duas partes principais. A primeira é a parte do direito material, que cuida da regulação das relações individuais e coletivas do trabalho, e a segunda que trata sobre o direito processual do trabalho. Na parte material é que encontramos o direito individual do trabalho, direito sindical, direito coletivo do trabalho e direito administrativo do trabalho. Vale ressaltar que, chamado direito individual do trabalho, é onde são estudadas as regras e princípios que orientam a contratação de sujeitos singularmente considerados. No artigo 2º das Consolidações das Leis do Trabalhistas, que é a CLT, a definição da figura do empregador como a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. É importante destacar que, apesar de a legislação trabalhista ter enquadrado o empregador como empresa, não considera a possibilidade de uma pessoa física ser empregadora, como podemos observar nas relações contratuais com os empregadores domésticos. A Lei nº 5.889 de 73, em seu artigo 3º, também trouxe a definição do empregador rural, compreendendo como a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, direta ou indiretamente por meio de preposto e com auxílio dos empregados. Temos ainda a figura do empregador por equiparação, que constitui os profissionais autônomos, as instituições beneficentes, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, os sindicatos, as cooperativas, os condomínios, desde que contratem empregados para serem seus subordinados. Tais informações são encontradas no artigo 2º, parágrafo 1º da CLT. Então, podemos compreender dessas definições legais que o empregador é aquele que assume a responsabilidade econômica e é responsável pela contratação de funcionários. É ele que tem a responsabilidade e organização, direção dos processos da organização. Compreendendo a definição de empregador, vamos agora conhecer a definição do empregado estabelecida pela CLT em seu artigo 3º, que considera empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Fique atento para um detalhe importante. Nesta definição de empregado, é possível observar os 5 requisitos essenciais para a caracterização da figura jurídica em questão: pessoa física, não eventualidade na prestação dos serviços, dependência, prestação pessoal de serviços e pagamento de salário. A norma também conceitua os tipos de empregado doméstico, o empregado rural, o empregado público, que são destacados em seu material do aluno, mas que seguem os mesmos requisitos essenciais ditos anteriormente. Assim, da relação entre empregado e empregador, surge a denominada relação de trabalho, ou seja, para que exista a relação de emprego, é necessária a acumulação dos 5 requisitos essenciais citados acima, que são eles a pessoalidade, a onerosidade, não assumir o risco da atividade, não eventualidade e subordinação. Porém, existe também a relação de trabalho, que diferencia da relação de emprego quanto às suas características, pois enquanto que na relação de emprego é necessário existir todos os 5 requisitos citados anteriormente, pessoalidade, onerosidade, não assumir o risco da atividade, não eventualidade e subordinação, na relação de trabalho surge da ausência de algum desses requisitos, ou seja, faltou um dos requisitos citados acima,
é considerado relação de trabalho. É importante ficar atento a essa diferenciação, pois muitas vezes ela pode ser confundida na hora de avaliar os dois institutos. Assim, a figura da relação de trabalho surgiu para que os trabalhadores que não estivessem inseridos na relação de emprego tivessem suporte. Assim, ao ser contratado pela empresa, o empregado transfere ao empregador o poder de direção de seu trabalho, passando a ser subordinado a ele. O poder diretivo do empregador é um dos efeitos mais importantes do contrato de trabalho, pois ele se manifesta de diversas maneiras na relação trabalhista e possui um conjunto de direitos e prerrogativas em favor do empregador, deixando o empregado em uma relação de subordinação. Porém, isso não dá direito ao empregador de agir fora dos limites legais e ferir o direito do empregado. O que podemos perceber quando falamos sobre o assédio moral institucional é que muitas vezes as próprias diretrizes da empresa geram dano aos trabalhadores, pois extrapolam os limites do poder diretivo. Hoje notamos o crescente aumento nos casos de problemas de saúde mental que está relacionado ao ambiente de trabalho muito competitivo, exigindo dos trabalhadores além de suas capacidades, chamando a atenção até do poder público com a adoção de medidas para coibir essa prática. E é com essa informação que encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material disponibilizado na área do aluno e nos vemos na próxima aula.